Bom dia, meu povo! A paz de Jesus para todos. Glória a Deus. Vamos dar início a mais um dia de vitória, de conquista, de esperança, acreditar que as coisas vão acontecer. Amém? Nunca desista. Perseverar sempre. Desistir, jamais. Não devemos desistir. Temos que ir avante em nome de Jesus. Deus tem uma palavra no nosso coração hoje, que se encontra lá em Ageu, capítulo 1, versículo 2. Olha que palavra tremenda. Fala assim, olha. Assim diz o Senhor dos Exércitos a esse povo. Não veio ainda o tempo que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitar vós em casas apaineladas, enquanto a minha casa permanece em ruínas? Para ganhar tempo, lá no versículo 14 fala assim, o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Zosadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, que vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Que coisa tremenda, né? Livro de Ageu. Ageu, ele é comparado, considerado, né, como o profeta menor. Não estatura, não é nada disso. É porque é apenas 2 capítulos. Somente 2 capítulos. Ele é tão pequeno que a gente passa a ter desapercebido, né, nesse livro de Ageu. E nós passamos por cima de um grande tesouro. Você quer conhecer um livro atualizado para o nosso tempo de hoje? Quer que eu te mostre um livro? Ageu. Ageu é um livro atualizado para nossas vidas nos tempos de hoje. Muito bem. O que está acontecendo aqui? Vamos explicar o que está ocorrendo aqui com essa profecia. Por que Deus levantou Ageu para despertar o povo? Gente, esse povo, eles vieram do cativo, né? E Deus levantou um rei chamado o Ciro, né? Rei da Pérsia. E Deus usou muito esse homem. Então esse homem liberou o povo de Israel para ir para Jerusalém. Porque no tempo da Nabucodonosor foram destruídos o templo do Senhor. Então agora Deus usa esse homem, rei da Pérsia, para que o povo de Israel, os judeus, fosse para Jerusalém. Reconstruir o templo do Senhor. Né? O povo, os judeus, ficaram ali cativo aproximadamente 70 anos. Eles foram liberados. Ao retornar para Jerusalém, eles deram início a todo vapor, né? E começaram a construir o templo. Mas chegou um ponto que houve uma interferência, né? Um levante dos samaritanos, dos inimigos, e eles recuaram, desanimaram, jogaram a toalha, né? E eles foram agora à busca dos seus interesses. A busca dos seus interesses, e eles deixaram de lado o templo do Senhor. E agora tem cena Ageu. Ageu, a sua essência da sua pregação era prioridade. E Ageu começa sendo usado ali por Deus para despertar o povo a voltar e a dar continuidade no templo do Senhor. E Ageu começa a pregar para o povo e vai despertando o povo, e o povo
começa a se inclinar para retornar e dar continuidade no templo do Senhor, porque estava em ruínas. E Ageu, ele incrível, irmãos, esse profeta Ageu, ele consegue algo que os profetas anteriores não tinham conseguido. Era despertar o povo a voltar a buscar o Senhor. Ageu consegue isso. Lá no versículo 14, a Bíblia fala que o Senhor despertou o espírito, né? E todos foram despertados. Ageu, ele pega um povo frio, desanimado, um povo desacreditado, e agora Ageu, ele consegue provocar um grande avivamento ali nesse povo, naquela geração. E aquele povo é tocado por Deus, aquele povo agora é tocado pelo Espírito de Deus, aquele povo agora, ele começa a se colocar Deus em primeiro lugar, e Deus agora começa a atuar na vida daquele povo. E Ageu, querido, esse profeta brilhante, ele consegue despertar o povo. O povo estava frio, desanimado, mas Ageu consegue despertar o povo para voltar a buscar a presença do Senhor, para voltar a dar continuidade, a finalizar o templo do Senhor. Ageu, o livro de Ageu é tão pequenininho, mas é de tanto tesouro que tem aqui, gente. Tanta coisa boa que tem nesse livro. E esse livro, para nós hoje, é um dos livros mais atualizados que nós temos de hoje. É o livro de Ageu. Aqui, nós temos aqui lindas aplicações para nós hoje. Nós temos aqui aplicações de grande valia, gente, para nós hoje. Eu quero ser um Ageu na sua vida hoje. Ageu começa a pregar, começa a trazer memória do passado. Ageu começa a despertar o povo. Fala assim, gente, a última glória vai ser maior do que a primeira. Gente, vamos buscar a presença. Vamos construir o templo. Por isso que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Porque Davi, ele tinha tanta sede de Deus, que mesmo ele estando em palácio, né, em bonança, aquela vida boa, ele olha para o templo e diz, não, gente, isso não está certo. Eu morando em palácios e a casa do Senhor está dessa forma. Não, o templo do Senhor, a arca, não. E Davi, ele provoca um grande avivamento ali para aquele povo, e reúne aquele povo e vai buscar a arca. Por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Foi o contrário desse povo. Esse povo, ele se preocupou com seus próprios interesses. Gente, hoje não é diferente, não. Não é diferente. Hoje tantas pessoas hoje estão tão interessadas nos seus próprios benefícios, dando prioridade agora os seus próprios interesses. Não, eu não quero buscar a presença do Senhor agora, não. Não, eu não quero ainda não. Eu vou dar mais um tempo. Eu vou primeiro buscar os meus interesses e deixa de lado, deixa a prioridade, que é a presença de Deus. Tem muitas casas, tem muitos templos que estão em ruínas, querido. Hoje o templo não é de parede, não é de tijolo, não. O templo hoje é o nosso corpo. Nós somos o templo, nós somos a igreja do Senhor. E a pergunta para esse dia de hoje, como é que está o seu templo? Como é que está a sua igreja? Como é que está a sua vida? Será que está em ruína? Porque será que você tem colocado prioridade as coisas do mundo, conquistando primeiro para depois buscar a presença de Deus? Será que é? Será que o nosso templo está em ruínas? De tanto nós preocuparmos com as coisas do mundo, gente, nós estamos vivendo na etapa final. Escreve o que eu estou te falando. Vou repetir. Nós vivemos tempos finais. E o tempo final é o mais perigoso, é o tempo final. Por isso que Jesus falou assim, ó, fica percebido.
apercebido os tempos finais. Porque é no tempo final que você tem que ficar atento. Toda a verdade é paralela, gente. Nós viemos agora, recentemente, da Copa do Mundo. Eu estava assistindo o jogo do Brasil. E no final, Brasil e Croácia. No final do jogo, já acabando o jogo, já estava no finalzinho do tempo. Ali é a hora deles ficar percebidos. É deles ficar vigilante com o seu adversário. Faltava 5 minutos para o Brasil classificar. Mas eles não se aperceberam. O adversário foi lá e marcou um gol. Aí eu lembro que o Neymar, né, até chamou a atenção. Gente, faltava 5 minutos. Gente, por que vocês não ficaram percebidos? Porque precisava de todo mundo lá para frente. E ele falou a pura verdade. Toda a verdade é paralela. Por que eu estou usando o futebol? Para a gente entender as coisas, gente. Para ficar mais claro para a gente entender essa mensagem. Estamos no tempo final. Vamos ficar percebidos com os adversários, com os nossos inimigos. E o maior inimigo hoje, querido, se chama, como sempre foi, é o diabo. Não tem como, mas o mundo hoje, a facilidade hoje de conquistar as coisas. O povo está na ganância. O povo está como as 5 nécias, né? Está como a Marta, né? Se preocupado tanto com as coisas do mundo. Está esquecendo da sua casa. E a casa está em ruína. A casa precisa ser restaurada. Precisa ser purificada. Jesus não vai vir buscar uma igreja podre, suja, imunda. Jesus não vai vir buscar uma igreja desapercebida. Jesus vai vir buscar uma igreja santa, pura, sem mancha, sem mácula, sem ruga. Jesus vai vir buscar uma igreja santa, gente. E Ageu, ele entra em cena aqui e fala assim, gente, desperta, gente. Gente, coloca Deus em prioridade. Coloca as coisas de Deus em primeiro lugar. Gente, desperta, gente. E Ageu consegue despertar o povo. E o povo volta a dar continuidade na casa do Senhor. E hoje não é diferente. Precisamos despertar, gente. Acorda! Como diz minha mãe, meu amor que foi embora, 14 de janeiro desse ano, no ano passado, 2022. Ela sempre falava isso comigo, assim, acorda! Eu vou usar a forma dela, do jeito que ela falava comigo. Acorda, gente! Desperta! Prioridade é Deus. É o Espírito Santo de Deus. É a presença do Senhor. Jesus falou assim, ficai apercebido. Porque os tempos finais, e os tempos finais, gente, é mais perigoso. É mais perigoso. Nós temos que aperceber, ficar percebido nas coisas. Temos que voltar a buscar o Senhor. A chama, o fogo do altar, meu Deus, não pode apagar não, gente. Não pode apagar não. Nós temos que despertar nossas vidas. Temos que voltar ao primeiro amor. A última glória vai ser maior do que a primeira. E nós não podemos ser como as nécias, dormindo no tempo. Desapercebido. Nós temos que despertar, voltar o nosso tempo de oração, de busca, de jejum, sendo queimado pelo fogo do Espírito Santo, buscar a presença do Senhor, porque esse mundo é como imã, está atraindo muita gente, é como a geladeira, está esfriando muita gente, e nós não podemos ser tomados por essa onda de frieza. Nós temos que despertar o mais rápido possível. Em nome de Jesus. Amém? Fica essa mensagem para você, querido. Para a minha vida. Deus, eu estou pregando para mim primeiro. Amém, querido? Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo.